são os investimentos mais seguros, mais conservadores, para quem é, ai Duda, eu não quero correr risco, cara, eu morro de medo. Tudo bem. Quando o mundo tá um caos, quando tá todo mundo se borrando, tá todo mundo com medo, todo mundo vendendo, compra. Quem entende do mundo dos investimentos tá comprando. Quem não entende tá desesperado. Nossa, eu vou vender. Caramba, velho. Se você tá começando, se você é iniciante, ainda não entende, vem pra renda fixa. O problema é esse desespero pra ficar rico rápido, né? Não adianta, a gente cresce o zóio. A gente fala assim, ai cara, eu vou juntar 10 mil. Aí quando eu tiver 10 mil, vou ficar de boa. Aí você junta 10 mil. Pô, velho, mas 10 mil não é tanto. Na verdade eu preciso de 100 mil. Primeira coisa, a gente tem que entender que o que é investimento e os dois tipos principais de investimento. Investimento é um negócio que a gente bota o nosso dinheiro e o dinheiro começa a se multiplicar. Então é uma árvore de dinheiro. Você bota lá 100 mil, vai pingar 1000, você reinveste, daqui a pouco você tem 200 e por aí vai. A gente tem dois tipos de investimento. Tem o grupo de investimento de renda fixa e o grupo de investimento de renda variável. Renda fixa são os investimentos mais seguros, mais conservadores, para quem é, ai Duda, eu não quero correr risco, cara, eu morro de medo. Tudo bem. Então você vai vir para os investimentos de renda fixa, que são poupança, caixinha, cofrinho, porquinho, CDB, LCI, LCA, Tesouro Direto, basicamente. Esses são os principais investimentos de renda fixa, que é do tipo que você bota o teu dinheiro, eles já falam quanto vai render e por quanto tempo. Então, por exemplo, por que o pessoal fala que a poupança é ruim? Porque a poupança rende em torno de 8% ao ano. Tesouro Direto rende 15% e é mais seguro que a poupança. Mas ninguém sabe, porque a gente não estuda sobre educação financeira, né? Então, aqui no grupo de renda fixa, a gente vai ter os investimentos que estão pagando hoje em torno de 1% ao mês, o que tá ótimo. Se a gente for pensar no caixinha, CDB, LCI, LCA, é dinheiro que eu empresto pro banco e depois o banco me devolve essa grana com juros. Lembra que eu falei que os juros pode ser a favor ou contra? Se eu faço... O que é juro? Juro é quanto que alguém tá ganhando por estar emprestando dinheiro pro outro. Então por que cartão de crédito tem juros? Porque o banco tá me emprestando e vai me cobrar juros, né, trouxa? Vou te dar 1.000 e vou cobrar 1.000? Não ganho nada com isso? Então tem juros. Quando a gente investe, a gente tá emprestando dinheiro pro banco e depois o banco vai me devolver esse valor com juros. Então eu botei lá 1.000, um ano depois eles vão devolver 1.100. Ganhei R$100 de juros. Agora, Tesouro Direto é quando eu empresto meu dinheiro pro governo. Então eu vou emprestar dinheiro num título, chama de título público, né? É quando eu empresto dinheiro para o governo vai usar esse dinheiro para investir em segurança, em moradia, em saúde, em educação, o que quer que seja. Depois o governo vai me devolver esse dinheiro. Aí a pessoa pensa, né? Pô, Duda, prestar dinheiro pro governo é osso, hein, mano? Não boto muita fé, não. Por que ele é mais seguro do que os outros? Porque o governo é quem emite dinheiro. O banco não pode imprimir dinheiro. Agora, o tesouro, mesmo que esteja ruim o país, cheio de dívida e tal, cara, em último caso eles vão lá e imprimem mais dinheiro lá no Banco Central para pagar todo mundo. Então ele é super seguro, rende praticamente o dobro da poupança, prático, é fácil. Agora o seguro, o Tesouro Direto tá até lançando uma opção aí que é bem parecido com a poupança. Então esses são os investimentos de renda fixa que hoje estão pagando na casa aí, arredondando de 1%. Agora, tem investimento que paga mais? Tem. Só que aí é um investimento de renda variável, que é o quê? Que a tua rentabilidade pode cair ou pode dar bom, pode dar ruim. Exemplo, 2024, eu investi uma grana no Caixinha, do Banco Digital. Me rendeu 13% ao ano. O Nubank chama Caixinha, no PicPay é Cofrinho, no Inter chama Porquinho, é tudo a mesma coisa, né? Tudo o mesmo jogo. É. Em 2024, a poupança rendeu 8%, a Caixinha rendeu 13% e o Bitcoin rendeu 176%. Então. Só que aí, no ano passado, o Bitcoin teve uma queda, perdi 6%. Então é renda variável, tem hora que dá bom, tem hora que dá ruim. É que nem aqui no grupo de investimento de renda variável, a gente vai ter ações, fundos imobiliários, dólar. O dólar bateu R$6,09, aí passa 3 meses, o dólar caiu para 5,48. Por quê? Porque tem hora que sobe, tem hora que desce. Ouro é assim, criptomoeda, Bitcoin. Então, esses investimentos aqui, eles podem pagar 2%, podem pagar 3%. Teve ação que rendeu mais de 100% no último ano. Tem um monte, né? Então, cara, mas não é garantido. Vem cá que a gente vai pagar 100%. Se alguém prometer, é golpe. Então, o que a gente tem que entender? Se o cara tá falando, mano, vem que é nós, no máximo 1,5% ao mês. Passou disso, já tem muita chance de ser golpe, ser pirâmide. Agora, se você investir num investimento de renda variável, pode dar muito bom, mas não é garantido. Se o cara garante 3%, 4% ao mês, cara, foge que é golpe. Se eu for simplificar aqui, renda fixa, mais ou menos 40%. Primeiro porque a renda fixa tá no momento bom. Se fosse em 2022, cara, a renda fixa tava rendendo tipo 0,3% ao mês. Menos que
que a poupança hoje, né? Mas hoje a gente tá no momento que a renda fixa, ela tem uma rentabilidade baseada na taxa de juros, que é a tal da Selic, que tá lá em cima. Tá lá em Então, cima. é ruim pro Brasil, pro comércio, mas é bom para quem investe. Agora, quando a taxa Selic cair, aí a renda variável que tende a dar melhor, né? Então eu tenho 40% na renda fixa, 60% na variável. Agora, na variável, desses 60, eu tenho mais ou menos 30% em cripto. É assim, 40% na renda fixa, 30% em cripto e os outros 30% em ações, ETF, fundo imobiliário. Só que é interessante porque o mundo cripto ele é tão volátil que quando o Bitcoin sobe, o proporcional da minha carteira aumenta para 50%. Tipo, agora o Bitcoin subiu pra caramba. Aí outra coisa interessante do mundo dos investimentos, para quem quer investir na renda variável. Warren Buffett também, ele tem uma frase que é assim: compre ao som de canhões e venda ao som de violinos. O que quer dizer? Quando o mundo tá um caos, quando tá todo mundo se borrando, tá todo mundo com medo, todo mundo vendendo, compra. Por quê? Porque na hora que o mundo tá caótico, o preço das ações cai, o preço do Bitcoin cai, o preço dos fundos imobiliários cai. E aí, compre ao som dos canhões. Ao som dos violinos, você vende. Ou seja, quando subir, bater o recorde, bater alta, agora é hora de vender para eu fazer meu lucro. O brasileiro faz ao contrário, mano. Então isso que eu falei. Tipo assim, agora que o Bitcoin caiu, quem entende do mundo dos investimentos tá comprando. Quem não entende tá desesperado. Nossa, eu vou vender. Caramba, velho. Você comprou o Bitcoin quando ele tava 125 mil e agora tá vendendo. Que raio de investimento? Porque senão eu vou perder sempre. Então, agora a ideia, a hora é boa. Na época da pandemia, a bolsa de valores caiu pra caramba. Sim. Todo mundo desesperado vendendo. Os caras foram lá e encheram o carrinho. Os caras ricos. Que já era rico, na verdade, né? Compraram pra caramba. 1 ano e meio depois, o mundo voltou ao normal, as coisas dispararam, os caras fizeram um lucro absurdo em cima da grana deles, né? Então é muito, só que aí você tem que estar preparado. Se você tá começando, se você é iniciante, ainda não entende, vem pra renda fixa. Já tá bom, já tá fazendo teu dinheiro se multiplicar, né? O problema é esse desespero pra ficar rico rápido, né? Não, você vai perder dinheiro, vai se lascar. É um processo. Como tudo na vida a gente tava falando aqui que é um processo, investir também é um processo pra você chegar lá, né? O melhor remédio contra a ganância é a generosidade. Não adianta, a gente cresce o zóio. A gente fala assim, ai cara, eu vou juntar 10 mil. Aí quando eu tiver 10 mil, eu vou ficar de boa. Aí você junta 10 mil. Pô, velho, mas 10 mil não é tanto. Na verdade, eu preciso de 100 mil. Aí quando você junta 100 mil, tudo você sobe a régua o tempo todo. Não, mas 100 mil não dá pra mais nada. Eu preciso, na verdade, de 1 milhão. Quando eu fizer 1 milhão, aí sim eu vou ser generoso. Aí o cara junta 1 milhão. Pô, velho, mas hoje em dia um apartamento já é quase 1 milhão. Na verdade, eu preciso de 10. Você nunca tá satisfeito. Então eu gosto da ideia de que sempre uma parte daquilo que a gente ganha, se a gente usa pra investir, também use uma parte do que você ganha pra ser generoso e pra fazer. Sempre tem alguém pior que você. Eu vejo um monte de gente falando assim, ah, Duda, quando eu for rico eu vou ajudar. Não vai, filho, não vai. Se hoje você não dá uma maçã pra um cara que bate na tua geladeira lá, na tua porta lá pedindo alguma coisa, quando tiver mais você vai continuar da mesma forma. Então eu acho que faz bem, né? A Bíblia fala, é melhor dar do que receber. Exatamente. Né? E é mesmo, cara. Pô, eu vou te falar, o prazer que eu tive de passar o cartão lá e falando, caramba, aí o dono da loja falou, Duda, você tá mudando a vida de uma criança, você tá mudando a vida da família da criança, você tá mudando a sociedade, porque a escola, tudo vai mudar. Cara, então, eu gosto de pensar que, cara, não é sobre o valor, é sobre a disposição do nosso coração. A gente transbordar tem a ver com o que a gente tá fazendo de bom com aquilo que a gente tem recebido. Se você ganha 3 mil, o que você pode fazer com 30 reais? Se você ganha 30, o que você pode fazer com isso? Eu tava pensando como tem todo um sistema que às vezes é meio difícil de mexer. Por exemplo, na minha cabeça, obrigatório todo ensino médio ter o livro O Homem Mais Rico da Babilônia, ou Os Segredos da Mente Milionária, ou que seja Pai Rico, Pai Pobre. Só que aí você pensa, qual é o interesse da escola em ensinar isso, se lá no Enem só vai cair Macunaíma e sai sobre a cegueira e os Lusíadas? Então assim, é muito, cara. Por que não? Eu fico louco. Por que a gente tem aula de literatura portuguesa no ensino médio, velho? Pô, desculpa a palavra, mas tô cagando, velho, entende? Agora não posso ter educação financeira? Quem aqui já viu uma pessoa que ficou pobre e teve uma vida miserável porque não sabia os Lusíadas? Agora, quem aqui conhece gente que teve uma vida desgastada porque não tinha educação financeira? Então esse tipo de coisa, né? Educação financeira, noções de direito. Por que eu tenho que ficar 3 anos aprendendo biologia, velho? Caramba! Empreendedorismo. Então assim, eu acho que tem que ter espaço pra isso. Não tô falando que não pode ter, tudo bem, literatura portuguesa, outro cara descobriu o Brasil, tem o mérito deles, bacana. Mas eu botar 800 semestres disso e não botar um
de o que é matemática financeira, ou sei lá, quanto você tem que investir por mês para ter uma renda passiva de 3 mil reais daqui a 10 anos. Caramba, isso é útil. Porque o brasileiro não sabe que isso é possível. O brasileiro acha que investir é coisa de milionário. Ele não sabe que se ele investir 500 reais por mês, daqui a 10 anos ele vai ganhar mais do que a aposentadoria de quem trabalhou 50 anos a vida inteira. E aí pensa, né, se com todo esse conteúdo, educação financeira nas escolas, gente falando cada vez mais sobre investimento, imagina o avanço que a gente não pode estar daqui a 10 ou 15 anos como país. Imagina se toda criança hoje que está na escola se tornar um investidor quando tiver 18, 20 anos, ou já, desde já. A diferença que não pode fazer. E eu acredito que daqui a uma década a gente pode estar com o Brasil muito melhor graças ao conteúdo de educação financeira e investimento chegando e a pessoa entendendo que não é, assim, eu não gosto de falar que é fácil, porque fácil é aquilo que você não tem que fazer esforço. Você tem que fazer esforço. Então assim, não é fácil, mas é totalmente possível um brasileiro mudar de vida. Né? Você falou que aqui é muito bom um lugar para ganhar dinheiro para investimento. Também eu acho muito bom para você ganhar dinheiro fazendo renda extra. Sem dúvida. Tem muita. O pessoal fala que o Brasil é o país da oportunidade. Eu concordo. Só que é a educação financeira que vai fazer a pessoa entender que ela tem que fazer renda extra. Então, para mim, tudo gira em torno de estude sobre educação financeira, leia livros, assista podcast, veja entrevista, baixe artigo, entra lá no site da B3, da CVM, para começar a estudar. Porque é o teu dinheiro que a gente tá falando de multiplicar. Não é o meu, é o teu. Você quer multiplicar seu dinheiro? Quanto você tá se dedicando em aprender a multiplicar seu dinheiro?